Clara ajustou a gravata no pescoço do pai enquanto olhava ao redor da sala. Era um espaço amplo e bem iluminado, decorado com quadros de paisagens e fotografias familiares. O cheiro de café fresco pairava no ar, misturado ao aroma de flores que Sofia havia trazido naquela manhã. A filha de Alberto, um homem de sucesso que agora enfrentava a dura realidade da paralisia, observava a cena com um misto de esperança e preocupação. Desde o acidente trágico, sua vida havia mudado completamente. A responsabilidade de cuidar do pai pesava sobre seus ombros, e a ideia de encontrar alguém para ajudar era um alívio. Clara, você se importa se eu fizer uma pergunta? Sofia começou, sua voz trêmula, mas firme. Claro, querida. Estou aqui para isso. Clara sorriu, seus olhos verdes brilhando com sinceridade. Ela tinha uma presença que inspirava confiança, e Sofia sentia que havia feito a escolha certa ao contratá-la. Como você lida com situações difíceis? Meu pai. Ele não é apenas um paciente. Ele é meu pai. O olhar de Sofia se perdeu na figura imóvel do homem que sempre fora tão ativo e cheio de vida. Eu entendo, Sofia. Cada paciente é único e merece um cuidado especial. O que eu faço é tratar cada um deles como se fossem da minha própria família. Clara respondeu, com um tom encorajador. Seu pai terá todo o carinho e atenção que precisa. Sofia assentiu, um pouco mais aliviada. A contratação de Clara parecia a solução ideal, mas a preocupação ainda pairava em seu coração. Ela se afastou, permitindo que a cuidadora continuasse com a rotina diária de cuidados. Clara se movia com uma graça quase delicada, enquanto ajustava o travesseiro de Alberto e ajustava a luz da lâmpada ao lado da cama. Era uma dança familiar para ela, e a forma como lidava com os pequenos detalhes a tornava ainda mais admirável. Nos primeiros dias, Clara se mostrou impecável. Ela preparava refeições nutritivas, lia para Alberto e até organizava as visitas dos amigos e familiares. O ambiente na casa, que antes era pesado de tristeza, começou a se encher de vida novamente. Sofia observava Clara cuidando do pai, e a cada gesto, sua confiança na cuidadora crescia. Você é realmente uma bênção, Clara. Meu pai parece tão mais calmo com você aqui. Sofia comentou em uma tarde ensolarada, enquanto Clara arrumava o banheiro. Faço o que posso, Sofia. O bem-estar dele é minha prioridade. Clara respondeu, com um sorriso acolhedor. Mas, à medida que os dias se passavam, Sofia começou a notar algumas pequenas coisas que a deixavam inquieta. Era um detalhe sutil no modo como os objetos estavam dispostos. Um copo que nunca estava no lugar certo. Um livro que havia sido movido. Ela se convenceu de que era apenas a sua mente trabalhando em excesso, mas a sensação não desaparecia. Papai, você está se sentindo bem? Sofia perguntou durante um jantar, observando seu pai que estava mais calado do que o habitual. Estou bem, filha. Apenas, pensando. Alberto respondeu, sua voz firme, mas ele desviou o olhar, o que deixou Sofia ainda mais preocupada. Você sabe que pode me contar qualquer coisa. Não sabe. Ela insistiu. Alberto balançou a cabeça, mas a expressão em seu rosto dizia o contrário. Claro, Sofia. Ele respondeu, tentando transmitir confiança, mas algo dentro dele parecia distante. Nos dias que se seguiram, Clara continuou a ser a cuidadora exemplar que todos esperavam. Ela estava sempre à disposição, mas havia algo em seu olhar que parecia esconder segredos. Uma noite, enquanto observava a cuidadora preparar um lanche para seu pai, Sofia percebeu que Clara havia falado ao telefone durante um momento em que pensava estar sozinha. A cuidadora estava em um canto da sala. Seu tom de voz era baixo e rápido, quase como se estivesse combinando algo. Clara, você está bem? Sofia perguntou, interrompendo a conversa.
Clara rapidamente desligou o telefone, uma expressão neutra no rosto. Oh, sim. Apenas um amigo perguntando como estava o seu pai. Clara respondeu, mas a hesitação na sua voz não passou despercebida por Sofia. Você pode me contar se algo estiver errado? Sabe disso? Sofia insistiu, seu olhar penetrante em Clara. Está tudo sob controle, Sofia. Não se preocupe. Clara sorriu, mas havia algo na profundidade de seus olhos que a deixou inquieta. A inquietação de Sofia cresceu. Ela começou a observar mais de perto, prestando atenção a cada movimento de Clara e tentando decifrar o que se passava em sua mente. O comportamento de seu pai, que antes era aberto e comunicativo, tornava-se cada vez mais reservado. Ele parecia mais distante, e a conexão que sempre tiveram parecia se desvanecer. Certa noite, enquanto estava sentada na sala, Sofia decidiu que precisava entender melhor a situação. A ideia de instalar câmeras de segurança cruzou sua mente. Era uma maneira de proteger seu pai, mas também de garantir que Clara não estivesse fazendo nada que pudesse prejudicá-lo. A proposta a deixava hesitante, mas a preocupação sobre o bem-estar de Alberto superava qualquer dúvida. Eu preciso fazer isso, ela murmurou para si mesma, olhando para a porta do quarto do pai. Eu preciso descobrir a verdade. Com essa resolução, Sofia se preparou para agir, determinada a descobrir o que realmente estava acontecendo sob o mesmo teto. A presença de Clara, uma mulher que até então parecia tão perfeita, agora começava a se tornar uma fonte de ansiedade e desconfiança. O que deveria ser um alívio tornou-se um peso, e a luta para proteger seu pai estava apenas começando. O coração de Sofia batia acelerado, e ela se sentia dividida entre a gratidão pela ajuda e a necessidade de proteger seu pai. O que mais poderia estar escondido nas sombras daquela casa que um dia foi cheia de riso e amor? A resposta parecia mais distante do que nunca, e a busca pela verdade apenas começava a se desenrolar. Sofia observava Clara com um olhar atento, a desconfiança crescendo a cada dia que passava. A casa, antes um refúgio acolhedor, agora parecia um palco de segredos e intrigas. O que antes era a rotina normal de cuidar de seu pai, tornou-se um mistério envolto em sombras. Clara, com seu jeito gentil e profissional, parecia esconder algo por trás de seu sorriso acolhedor. Sofia decidiu que precisava desvendar a verdade por trás daquela fachada impecável, a fim de proteger Alberto. Naquela tarde, enquanto o sol se punha, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, Sofia se posicionou em um canto da sala, onde poderia observar Clara sem ser vista. Ela se escondeu atrás de uma pilha de livros na estante, seu coração batendo rápido. A sala estava silenciosa, exceto pelo som suave da televisão, onde Alberto assistia a um programa de culinária, perdido em suas próprias reflexões. Clara estava sentada ao lado dele, com uma expressão concentrada, como se estivesse escutando cada palavra que Alberto dizia. Você se lembrou de como fazia aquele bolo de chocolate, pai? Sofia ouviu Clara perguntar, sua voz doce e melodiosa. Alberto, que parecia distante, olhou para Clara e balançou a cabeça lentamente. Faz tanto tempo. Não sei se consigo me lembrar. Sua voz era suave, mas havia uma tristeza nela que Sofia não conseguia ignorar. Não se preocupe, eu posso te ensinar de novo, Clara disse, colocando a mão levemente sobre o braço de Alberto. O gesto, que deveria ser reconfortante, soava para Sofia como uma forma de controle. Clara tinha um jeito de lidar com Alberto que gerava inquietação. Ao longo da semana, Sofia percebeu visitas estranhas à casa. Um homem, com aparência robusta e um ar de desconfiança, viera algumas vezes, sempre quando Clara estava presente. Eles trocavam olhares furtivos e sussurros, e a preocupação de Sofia aumentava a cada encontro.
A cuidadora parecia nunca se afastar de Alberto, mas essas visitas a deixavam inquieta. Ela decidiu que precisava saber mais sobre esses encontros. Uma noite, Sofia decidiu seguir Clara discretamente após o término do expediente. Armou-se de uma lanterna e vestiu um casaco escuro. A casa estava em silêncio, e o luar iluminava seu caminho enquanto ela seguia Clara pela porta dos fundos. Clara caminhou até a garagem, onde Sofia se escondeu atrás de um carro. Ali, conseguiu ouvir parte da conversa que Clara teve com o homem robusto. Ele não pode saber, Clara dizia, com a voz baixa e tensa. Se descobrir, tudo estará perdido. Eu não estou aqui para discutir, Clara. Precisamos de um plano para garantir que tudo ocorra como deve. O dinheiro não vai se roubar sozinho. O homem respondeu, sua voz grave ecoando na garagem vazia. Sofia sentiu um frio na barriga. O que estava acontecendo? Clara estava envolvida em algo muito maior e mais perigoso do que ela poderia imaginar. Sentindo a adrenalina subir, Sofia decidiu que era hora de confrontar Clara. Com o coração acelerado, ela voltou para casa, planejando o que diria. No dia seguinte, enquanto o sol iluminava a sala de estar com um brilho suave, Sofia decidiu que não poderia mais esperar. Clara estava organizando algumas coisas na cozinha quando Sofia entrou, determinada a desvendar a verdade. Clara, começou Sofia, com a voz firme, mas controlando a tremedeira em suas mãos. Precisamos conversar. Clara virou-se, sua expressão mudando rapidamente de surpresa para uma calma ensaiada. Claro, Sofia. Sobre o que você gostaria de falar? Sobre você e as visitas que você tem recebido, Sofia disse, encarando Clara nos olhos. Eu vi você conversando com aquele homem na garagem. O que está acontecendo? A expressão de Clara endureceu, mas ela rapidamente recobriu o rosto com um sorriso cordial. Sofia, não há nada a se preocupar. O homem é apenas um amigo que veio ajudar. Ele sabe algumas coisas sobre a saúde do seu pai que podem ser úteis para o seu tratamento. Amigo. Sofia repetiu, a incredulidade evidente em sua voz. Você espera que eu acredite que você está simplesmente recebendo amigos secretos na minha casa, enquanto cuida do meu pai? Isso não faz sentido, Clara. A cuidadora cruzou os braços, sua paciência começando a se esgotar. Você está sendo paranoica, Sofia. Eu estou aqui para ajudar seu pai. E faço o melhor que posso. Não há motivo para desconfiar de mim. Então me explique, Sofia insistiu. O que exatamente você está planejando com ele? Por que você precisa de alguém que não faz parte da nossa família? Clara respirou fundo, como se estivesse tentando controlar a raiva que começava a surgir. Escute, Sofia. Eu entendo que você esteja preocupada, mas você precisa confiar em mim. Eu tenho a experiência necessária para cuidar de Alberto. Às vezes, as coisas não são tão simples quanto parecem. Sofia não estava convencida. A tensão pairava no ar, como se um peso invisível tivesse se instalado entre as duas. Eu não posso simplesmente ignorar o que vi. Se você realmente está aqui pelo bem do meu pai, então você deve entender minha preocupação. Clara hesitou por um momento, e então, com um sorriso que não alcançava os olhos, respondeu: eu garanto que não há nada de errado acontecendo. Você está apenas passando por um momento difícil, e isso é compreensível. Mas eu preciso que você confie em mim. Seu pai precisa de estabilidade, e isso inclui você se afastar de suposições infundadas. Sofia sentiu uma onda de frustração, mas também uma pitada de dúvida. Clara era uma profissional, e seu pai parecia confortável com ela. Mas as palavras do homem que ela ouvirá ainda ecoavam em sua mente. Eu não sei, Clara. Eu preciso ter certeza de que você está sendo honesta comigo.
Eu sou honesta, Sofia, Clara respondeu, sua voz agora mais suave. Estou aqui para cuidar do seu pai, e nada mais. Pense nisso. Eu só quero o melhor para ele. A conversa terminou em um impasse, e Sofia saiu da cozinha com uma sensação de que algo estava muito errado. Determinada a descobrir a verdade, ela decidiu que não poderia mais confiar apenas em diálogos e promessas vazias. A situação exigia ações mais decisivas. Na manhã seguinte, Sofia tomou uma decisão. Ela ligou para uma empresa de segurança e resolveu instalar câmeras pela casa. Não era apenas uma questão de vigilância. Era uma necessidade de proteger seu pai e descobrir a verdade sobre Clara. A ideia de invadir a privacidade da cuidadora a incomodava, mas a necessidade de garantir a segurança de Alberto era mais forte. Enquanto as câmeras eram instaladas, Sofia sentia um misto de ansiedade e determinação. O que ela descobriria? Estava pronta para enfrentar a verdade, não importando quão dolorosa pudesse ser. Afinal, a segurança de seu pai era tudo o que importava. Assim, com o coração pesado e a mente inquieta, ela se preparou para o que estava por vir, sabendo que a revelação que buscava poderia mudar tudo. Sofia sentou-se diante do monitor, a luz suave da tela iluminando seu rosto em um espectro de emoções conflitantes. As gravações que a câmera havia capturado nas últimas semanas eram um emaranhado de momentos cotidianos, mas agora, sob a sua vigilância atenta, cada movimento de Clara ganhava um novo significado. A primeira gravação começou a rodar, mostrando Clara entrando no quarto de Alberto, sua expressão serena e profissional. A cuidadora ajeitou os travesseiros, murmurando palavras de conforto ao homem paralisado. Sofia respirou fundo, tentando manter a mente aberta. Era essa a imagem que todos conheciam. Uma cuidadora dedicada e atenta. Como você está se sentindo hoje, Sr. Alberto? Clara perguntou, com uma suavidade que, à primeira vista, parecia genuína. Vamos trabalhar um pouquinho na sua fisioterapia, certo? Alberto apenas moveu os olhos, mas a expressão de Clara não vacilou. Sofia percebeu que havia uma leve tensão nos ombros da cuidadora, algo que não tinha notado antes. A câmera seguia Clara enquanto ela manipulava os objetos na mesa de cabeceira, arrumando medicamentos, mas um movimento se destacou. Ela hesitou por um momento, olhando para o frasco de pílulas antes de continuar. Assim que a gravação terminou, Sofia sentiu uma pontada de inquietação. Por que ela hesitou? O que havia naquela pequena pausa? Pensou, enquanto a próxima gravação começava. Agora, Clara estava na cozinha, preparando o almoço. Sofia se inclinou mais perto, suas mãos se entrelaçando nervosamente. A gravação mostrou Clara conversando com um homem que ela não reconhecia. O tom da conversa era baixo, mas as expressões faciais transmitiam algo diferente. Clara estava nervosa, e o homem parecia insistente. Você tem certeza de que ele não vai perceber? Clara questionou, sua voz quase um sussurro. O plano precisa ser perfeito. Não podemos deixar rastros. A frase fez o estômago de Sofia revirar. A inquietação que havia crescido em seu peito agora se transformava em desconfiança. O que você está planejando, Clara? Murmurou para si mesma, enquanto a gravação continuava. A seguir, Clara pegou o telefone e saiu para a varanda. Sofia ajustou a câmera para ouvir melhor. A voz de Clara soou novamente, mas agora com um tom diferente, carregado de urgência. Sim, a quantia está certa. Se tudo correr como planejado, faremos isso antes do final do mês. Ele não pode desconfiar de nada. O coração de Sofia disparou.
Uma quantia em dinheiro. Para quem? Para quê? As perguntas se acumulavam em sua mente, enquanto a gravação continuava a desenrolar. Quando o vídeo terminou, Sofia não pôde evitar um grito abafado. Não, não, não. Isso não pode estar acontecendo. A sensação de traição a consumia. Clara, que parecia ser a salvadora de seu pai, estava claramente envolvida em algo muito mais profundo e obscuro. Sofia decidiu que precisava ver mais. Não poderia parar por ali. Ela passou as horas seguintes revisando as gravações, cada vez mais obcecada por detalhes que antes lhe haviam passado despercebidos. Na madrugada, enquanto todos na casa dormiam, Sofia se viu no sofá, os olhos fixos na tela, vendo cada movimento de Clara com um olhar crítico. A cuidadora estava na sala, aparentemente organizando os documentos de Alberto. Mas, ao contrário da preocupação que mostrava, seus gestos eram apressados, como se estivesse escondendo algo. Sofia sentiu um nó se apertar em seu estômago. O que você está escondendo, Clara? As horas passaram. Por fim, a gravação que mais a deixou inquieta começou a rodar. Era um vídeo de Clara saindo do quarto de Alberto, em um momento em que acreditava estar sozinha. Ela olhou para os lados, como uma criança apanhada em uma travessura. Com um olhar furtivo, tirou algo do bolso e, com um movimento rápido, abriu o frasco de remédios. O coração de Sofia parou. Clara despejou uma pequena quantidade de um pó branco no medicamento. A imagem era clara. Clara estava manipulando os remédios do pai. Sofia levantou-se abruptamente, colocando a mão na boca para abafar um grito. Meu Deus! O que você está fazendo? As lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. A cena se repetia em sua mente, cada vez mais intensa. O que mais Clara estava fazendo sem que ninguém percebesse? O que ela pretendia ganhar com isso? Com o coração acelerado, Sofia sentou-se de volta, a mente girando em um turbilhão. Preciso pensar com clareza. Não posso agir por impulso. Mas a urgência da situação a pressionava a tomar uma decisão. A ideia de confrontar Clara a deixava nervosa, mas a perspectiva de seu pai em perigo a impelia a agir. Ela precisava de mais evidências, mais informações. Se Clara estava realmente envolvida em algo tão sombrio, a última coisa que Sofia queria era entrar em uma armadilha. Preciso assistir a todas as gravações antes de decidir o que fazer, pensou. O dia seguinte seria crucial. Era a hora de reunir todas as informações necessárias para preparar um plano de ação. A cada imagem que passava diante de seus olhos, Sofia sentia a pressão aumentar. A imagem de seu pai, vulnerável e dependente, a assombrava. Ela precisava protegê-lo. Com um novo sentido de determinação, decidiu que iria confrontar Clara, mas não sem antes se certificar de que tinha provas suficientes para não só proteger seu pai, mas também para desmascarar a cuidadora. As gravações haviam se tornado sua única fonte de verdade, e ela estava disposta a usá-las para desvendar o plano maligno que Clara parecia estar arquitetando. Eu vou descobrir a verdade, sussurrou para si mesma, enquanto as imagens na tela começavam a se embaralhar em sua mente. Ela não podia deixar que a traição se escondesse sob a superfície da aparência de gentileza que Clara havia construído. Sofia percebeu que a confiança era uma arma de dois gumes, e agora precisava ser a guardiã da segurança de seu pai, custasse o que custasse. Sofia estava sentada em sua sala de estar, as luzes baixas criando um ambiente sombrio que refletia sua crescente inquietação. A tela do computador, iluminada por um brilho azul frio, exibia as gravações das câmeras que instalara pela casa. O coração dela pulsava em um ritmo acelerado, enquanto ela navegava pelo conteúdo.
O que deveria ser um simples monitoramento da cuidadora havia se transformado em uma corrida contra o tempo. A cada novo vídeo, um nó se formava em seu estômago, e ela tinha certeza de que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Naquele momento, Sofia decidiu que não podia mais adiar. Com um clique, ela começou a assistir a gravação de um dia qualquer, quando Clara estava sozinha com Alberto. No início, tudo parecia normal. Clara estava falando com Alberto, sua voz suave e tranquila, como sempre. Mas, à medida que a gravação avançava, um gesto de Clara chamou a atenção de Sofia. A cuidadora se aproximou da mesa de medicamentos, sua expressão mudando sutilmente. O que era apenas uma ação cotidiana agora parecia carregado de tensão. Sofia se inclinou para a frente, os olhos fixos na tela. Clara pegou um dos frascos de remédios. Em um movimento discreto, despejou um pó branco que não deveria estar ali. A cena se desenrolou lentamente na mente de Sofia, como um filme de terror que não poderia ser interrompido. O coração dela disparou. O que ela está fazendo? Pensou, sentindo um frio na espinha. O que deveria ser um simples medicamento estava sendo alterado, e a vida de seu pai estava em jogo. Ela pausou a gravação, o rosto pálido, enquanto tentava processar o que acabará de ver. A imagem de Clara, com um sorriso manipulador, a assombrava. Sofia sabia que precisava agir rapidamente. A situação era mais grave do que havia imaginado. Não era apenas uma cuidadora estranha. Clara estava colocando a vida de seu pai em perigo. O impulso de confrontá-la imediatamente foi forte, mas a razão prevaleceu. Ela precisava de um plano. Calma, Sofia, murmurou para si mesma, tentando controlar a respiração. Você precisa ser inteligente sobre isso. Ela se levantou e começou a andar pela sala, a mente fervilhando com possibilidades. Precisava de provas concretas, algo que pudesse levar a uma ação legal. Clara não poderia simplesmente sair impune, e seu pai precisava ser protegido. Sofia decidiu que a melhor abordagem seria conversar com seu advogado antes de confrontar Clara. Precisava entender quais eram suas opções e como poderia proteger Alberto. Com essa decisão em mente, Sofia pegou o telefone e ligou para o escritório de seu advogado, Dr. Ribeiro. Após alguns toques, a voz familiar do advogado atendeu. Bom dia, Sofia. Como posso ajudá-la hoje? Dr. Ribeiro, preciso falar com urgência sobre a situação do meu pai. É sobre a cuidadora. Clara, acredite em mim. As coisas estão muito erradas. A voz dela estava tensa, e ela notou que sua mão tremia ligeiramente ao segurar o telefone. Claro, estou ouvindo. O que está acontecendo? A preocupação na voz do advogado era palpável, e isso confortou um pouco Sofia. Ela respirou fundo e começou a relatar os eventos, desde a contratação de Clara até as gravações perturbadoras que assistira. Doutor Ribeiro, eu vi Clara manipulando os remédios do meu pai. Eu não sei o que ela está colocando lá, mas é algo que pode machucar ele. Eu preciso de orientação sobre como proceder. A pausa na linha parecia interminável, e Sofia sentiu o peso da preocupação crescendo em seu estômago. Finalmente, Dr. Ribeiro falou, sua voz firme. Sofia, você fez a coisa certa em me informar. O primeiro passo é garantir a segurança do seu pai. Vamos planejar uma abordagem cuidadosa. Você tem provas concretas? Sim, eu tenho as gravações. Posso trazê-las para você. A determinação na voz de Sofia cresceu. Sabia que precisava agir, mas também precisava ser estratégica. Perfeito. Traga as gravações e vamos discutir as melhores opções. Se Clara está realmente fazendo o que você disse, precisaremos de um plano bem estruturado para lidar com isso. O advogado soou encorajador, e Sofia agradeceu.
sentindo um leve alívio. Após desligar, ela se sentou novamente, a mente ainda girando em torno do que havia presenciado. Havia um turbilhão de emoções dentro dela: raiva, medo e uma determinação feroz de proteger seu pai. O que mais Clara poderia estar fazendo? O que mais estava escondido sob a fachada de cuidadora gentil? Os pensamentos a assombravam, e a necessidade de agir crescia a cada instante. Sofia decidiu que, antes de se encontrar com o Dr. Ribeiro, precisava de mais informações. Ela revisou as gravações mais uma vez, buscando qualquer detalhe adicional que pudesse ajudar. A cada segundo que passava, a gravidade da situação se tornava mais clara. Clara não era apenas uma cuidadora. Ela era uma ameaça. Durante a revisão, Sofia se lembrou de algo que poderia ser útil. Nos dias em que Clara estava presente, ela havia recebido algumas visitas de pessoas que não eram familiares. Embora não soubesse quem eram, as conversas baixas e furtivas a deixaram intrigada. Por que essas pessoas estão aqui? Ela se perguntava. O que mais Clara está escondendo? Essas visitas poderiam ser uma pista crucial, algo que poderia conectar Clara a um esquema maior. Com essa nova determinação, Sofia decidiu que, ao se encontrar com o advogado, iria mencionar essas visitas. Era vital conseguir um quadro completo da situação. Ela também pensou em como poderia documentar esses encontros, talvez até mesmo usando as câmeras de segurança para registrar as interações. Eu não posso deixar isso passar, disse para si mesma, enquanto se levantava e caminhava até a janela. Olhando para o jardim, ela viu alguns pássaros se alimentando das migalhas que caíam do beiral da casa. A vida continuava lá fora, mas sua própria vida estava prestes a mudar drasticamente. Ela sabia que a próxima conversa com o Dr. Ribeiro poderia ser o ponto de virada. Na manhã seguinte, Sofia estava nervosa, mas determinada. Com um pendrive contendo as gravações em uma mão e uma pasta com anotações na outra, ela se dirigiu ao escritório do advogado. A cidade ainda estava despertando, e o sol brilhava através das nuvens, mas a tensão em seu peito não dava espaço para a beleza do dia. Chegando ao escritório, ela foi recebida pelo Dr. Ribeiro, que a conduziu até sua sala. Sofia, que bom que você está aqui. Vamos analisar isso com calma, ele disse, enquanto ela se acomodava na cadeira. Sofia conectou o pendrive ao computador e abriu as gravações. O advogado assistiu com atenção, seus olhos se estreitando à medida que a cena perturbadora de Clara manipulando os medicamentos se desenrolava. O silêncio pesado pairou na sala, enquanto as imagens falavam por si mesmas. Isso é sério, comentou o Dr. Ribeiro, a expressão dele mudando para uma de preocupação genuína. Precisamos agir rapidamente. Você tem certeza de que seu pai não está ciente de nada disso? Não, ele não sabe. Clara é muito manipuladora. Ela faz parecer que está tudo bem. A voz de Sofia estava carregada de emoção, e ela sentia que o chão sob seus pés estava se desmoronando. Então, precisamos garantir que ele esteja seguro. Primeiro, vamos planejar como confrontar Clara sem alertá-la. Eu recomendaria que você não a enfrente diretamente ainda. Precisamos de mais evidências antes de qualquer ação legal. Sofia assentiu, sentindo a gravidade da situação. E as visitas que ela recebeu? Precisamos descobrir quem são essas pessoas. Dr. Ribeiro franziu a testa. Sim, isso pode ser crucial. Vamos documentar tudo e, se necessário, acionar a polícia. Não podemos subestimar o que pode estar acontecendo aqui. Com o plano traçado e um novo senso de urgência,
Sofia deixou o escritório do advogado. Sabia que o caminho à frente seria difícil, mas estava determinada a proteger seu pai a todo custo. Clara havia cruzado uma linha, e Sofia não permitiria que sua família fosse mais uma vítima de suas manipulações. A noite estava quieta, mas a tensão no ar era palpável. Sofia se sentia como se estivesse à beira de um precipício, prestes a descobrir a verdade que tanto temia. Ela respirou fundo, tentando reunir coragem, enquanto se aproximava da sala onde Clara estava com seu pai. A luz suave da lâmpada iluminava o ambiente, criando sombras que dançavam nas paredes. Alberto, imóvel em sua cadeira de rodas, parecia perdido em seus pensamentos, seus olhos fixos no vazio. Clara, por outro lado, estava concentrada em um livro, mas Sofia sabia que suas intenções não eram tão puras quanto pareciam. Clara, começou Sofia, sua voz firme, mas tremendo levemente. Precisamos conversar. A cuidadora levantou a cabeça, surpresa. Claro, Sofia. O que há de errado? Eu sei o que você está fazendo, Sofia disparou, seu coração batendo rápido. Eu vi as gravações. Vi você mexendo nos remédios do meu pai. O semblante de Clara mudou instantaneamente. As feições que antes eram serenas agora estavam marcadas pela preocupação. Sofia, isso não é o que parece. Você não pode acreditar em tudo que vê. Mas eu vi. Sofia insistiu, a indignação crescendo em seu tom de voz. Vi você falando ao telefone sobre dinheiro. Vi você agindo de maneira estranha. Agora, me diga a verdade. Clara se levantou, a expressão de desespero tomando conta de seu rosto. Você não entende. Eu estou presa em um esquema muito maior do que você imagina. Eu não queria fazer isso, mas não tive escolha. Sofia ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras de Clara. Escolha. Você optou por manipular meu pai, por colocá-lo em risco. Como pode justificar isso? A cuidadora olhou para o chão. Sua voz tremia. Eu sou uma presa. Fui ameaçada por pessoas do meu passado. Elas têm algo contra mim. E eu precisava de dinheiro para protegê-las. Se eu não fizer isso, elas podem machucar pessoas que amo. E você achou que a melhor maneira de fazer isso era tirar vantagem do meu pai? Sofia exclamou, a raiva misturada com uma pontada de compaixão. Você realmente acredita que isso o ajudaria? Não era assim que eu queria que as coisas acontecessem. Clara gritou, os olhos marejados. Eu só queria sobreviver. Mas agora eu vejo que me perdi. Não posso mais continuar assim. Eu não sei o que fazer. Se você realmente se importa com seu pai, então pare com isso agora. Sofia ordenou, a determinação em sua voz se intensificando. Diga-me quem está por trás disso. Quem são essas pessoas que estão ameaçando você? Clara hesitou, olhando ao redor como se temesse que alguém estivesse ouvindo. Eu não posso. Eles têm olhos em todos os lugares. Se eu falar, eles vão me encontrar. E vão encontrar você também. Sofia sentiu um frio na espinha. Você está me dizendo que eu estou em perigo por causa de você? Não posso acreditar que você se deixou levar por isso. Eu não queria que isso acontecesse. Clara repetiu, a voz agora quase um sussurro. Mas eu não tenho como escapar. E você? Você precisa entender que não sou a vilã aqui. Eu também sou uma vítima. Sofia olhou para Clara, buscando em seus olhos a verdade. Então me diga quem está por trás disso. Me diga agora, e talvez possamos resolver isso juntas. Clara respirou fundo, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eu não sei se posso confiar em você. Pode ser uma armadilha. Você não tem escolha, Sofia respondeu, a voz firme. Se você não me contar, correrá o risco de perder tudo o que ainda lhe resta. Seu passado pode estar te ameaçando, mas o presente é que está em suas mãos. Depois de um momento agonizante de silêncio, Clara finalmente falou. O nome dele é Rafael. Ele era um antigo funcionário do meu pai. Ele se envolveu em problemas com a justiça e agora está me usando como moeda de troca. Se não pagar a ele pode fazer algo contra você e seu pai. Sofia sentiu um nó se formar em seu estômago. Rafael, eu conheço esse nome. Ele trabalhou com meu pai anos atrás. O que mais você sabe sobre ele? Ele tem um grupo. Eles são perigosos e têm contatos.
Eu só pensava em proteger minha família. Mas agora estou me afundando ainda mais, Clara lamentou, a voz embargada pela culpa. Sofia se sentia dividida entre a raiva e a compaixão. Você pode sair disso, Clara. Se você se juntar a mim, podemos denunciar Rafael e sua gangue. Vamos levar isso à polícia. E se eles não acreditarem em mim? Clara questionou, a insegurança evidente em seu olhar. E se eles forem mais poderosos do que imaginamos? Precisamos tentar, Sofia disse, a determinação crescendo em seu coração. O que você prefere? Viver com medo ou lutar por liberdade? Clara olhou para o chão, seu rosto refletindo uma mistura de desespero e esperança. Eu não sei se estou pronta para isso. Se você não fizer isso por você, faça pelo seu pai, Sofia insistiu. Ele merece saber a verdade. E você precisa parar de ser manipulada por essas pessoas. Finalmente, Clara levantou os olhos, seus lábios tremendo. Está bem. Eu vou ajudar você. Mas precisamos ser cuidadosas. Rafael não vai deixar barato. Sofia assentiu, a determinação renovada. Então vamos planejar. Precisamos coletar provas e chamar a polícia. Não podemos deixar que ele continue com isso. Clara respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma batalha. Certo. Eu quero fazer isso. É hora de acabar com esse pesadelo. As duas mulheres se uniram, não mais como adversárias, mas como aliadas em uma luta contra um inimigo comum. Sofia se sentiu aliviada, mas a sombra do perigo ainda pairava sobre elas. Ela sabia que a jornada estava apenas começando e que muitas verdades ainda estavam por vir. Mas, por ora, a determinação delas era a única força que precisavam para enfrentar o que estava por vir. Sofia se sentou à mesa da sala de estar, o coração acelerado enquanto observava as imagens na tela da televisão. As gravações que ela havia coletado ao longo das últimas semanas rodavam em um loop constante, revelando o comportamento de Clara sob diversas circunstâncias. O ângulo da câmera mostrava Clara em momentos de aparente dedicação e cuidado, mas a jovem sabia que a verdade estava escondida nas sombras daquele sorriso ensaiado. Ela se lembrou da conversa tensa que tivera com a cuidadora, o olhar descontrolado de Clara quando as acusações começaram a voar. A culpa e a raiva se misturavam em seu peito, mas a necessidade de proteger seu pai superava qualquer outro sentimento. Eu não posso deixar isso passar, pensou, decidida. Com as gravações em mãos, Sofia começou a traçar um plano. Se Clara estava envolvida em algo mais profundo, ela precisava de provas irrefutáveis. Com um clique, Sofia parou a gravação em um momento crucial. Clara pegava o telefone e falava em voz baixa, a expressão tensa. A jovem não conseguiu ouvir o que estava sendo dito, mas a maneira como Clara olhava ao redor, como se temesse ser descoberta, era suficiente para confirmar suas suspeitas. Essas gravações são a chave, murmurou para si mesma. Eu preciso da ajuda da polícia. Com determinação, Sofia pegou o telefone e começou a discar. Com cada toque, sua mente vagava entre o medo e a esperança. O que ela revelaria aos policiais? Como eles reagiriam ao ouvir sobre uma cuidadora que aparentemente estava manipulando a medicação de um paciente paralisado? O pensamento deixou um nó em seu estômago, mas não havia espaço para hesitação. Polícia, como posso ajudar? Disse uma voz do outro lado da linha. Sofia respirou fundo, tentando manter a calma. Meu pai é um paciente que está sob os cuidados de uma cuidadora. Eu suspeito que ela esteja fazendo algo ilegal, algo perigoso. Enquanto falava, ela sentiu uma onda de alívio e ansiedade. A polícia prometeu enviar uma equipe imediatamente. Fique calma, vamos investigar, o agente disse, e Sofia desligou com uma mistura de esperança e nervosismo. O tempo parecia se arrastar enquanto aguardava a chegada da polícia. Sofia se movia de um lado para o outro, os pensamentos fervilhando em sua cabeça. E se Clara percebesse que estava sendo vigiada?
E se ela tentasse fugir antes que a polícia chegasse? A incerteza a consumia. Mas o desejo de proteger seu pai era mais forte. Finalmente, o som de sirenes ecoou pela rua, e o coração de Sofia disparou. Ela correu até a porta e a abriu, vendo os policiais se aproximando. Aqui, por favor, ela gritou, gesticulando freneticamente. Os policiais, 2 homens robustos, entraram na casa, observando o ambiente com atenção. Onde está a cuidadora? Um deles perguntou, a voz firme. Ela está no quarto do meu pai, mas precisa saber que estamos aqui. Não sei o que ela pode fazer, Sofia respondeu, a preocupação se refletindo em seu olhar. Vamos com calma, disse o outro policial. Você nos mostra o caminho. Sofia liderou os policiais até o quarto, o coração batendo descontroladamente. Ao chegar à porta, ela hesitou por um momento, mas a determinação tomou conta dela. Com um movimento rápido, abriu a porta, revelando Clara, que estava de pé ao lado da cama de Alberto, observando os documentos que havia retirado de uma pasta na mesa. Clara! Sofia gritou, alertando a cuidadora. Clara virou-se abruptamente, o rosto pálido como um lençol. O que você está fazendo aqui? Perguntou, a voz alta e nervosa. Polícia. Você está presa. O policial que estava à frente falou com firmeza, enquanto os outros 2 se aproximavam, cercando Clara. A mulher hesitou, a expressão de desespero se transformando em uma máscara de raiva. Vocês não podem fazer isso. Eu estou apenas cuidando dele, gritou. Mas a fúria não tinha mais poder diante da autoridade policial. Esses documentos não são para você, Sofia disse, apontando para a pasta que Clara segurava. Você sabe o que está fazendo é errado. Os policiais se aproximaram. Com um movimento ágil, conseguiram prender Clara, que lutou brevemente antes de se render. Você não entende. Eu estou fazendo isso por uma razão. Ela gritou, enquanto era algemada. Que razão poderia justificar o que você fez? Perguntou um dos policiais, enquanto Clara era levada para fora do quarto. Ele não é quem vocês pensam que é. O cúmplice. Ele está por trás de tudo. É um antigo funcionário do meu pai. Clara exclamou, sua voz agora carregada de desespero. Sofia ficou paralisada por um momento, processando as palavras de Clara. Um antigo funcionário. A mente da jovem começou a trabalhar rapidamente. Quem é? Qual é o nome dele? Ela perguntou, a voz trêmula. Ele não é de confiança. Está se vingando do seu pai. Você não pode confiar em ninguém. Clara gritou, enquanto era levada para fora da casa. Os policiais a conduziram para fora, e Sofia ficou ali, em estado de choque. O que aquilo significava? O cúmplice era uma ameaça real. O que mais ela não sabia? Aquela revelação a deixou angustiada, mas, ao mesmo tempo, um alívio começou a surgir dentro dela. Clara estava presa. De alguma forma, seu pai estava a salvo. Eu preciso descobrir mais, pensou, decidida a entender a situação por completo. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, Sofia se aproximou de seu pai, que permanecia em sua cama, observando a cena em silêncio. O olhar dele era de confusão, mas também de gratidão. O que aconteceu, Sofia? Ele perguntou, a voz fraca. Ela tentou nos prejudicar, pai, mas agora está presa. Você está seguro, Sofia respondeu, segurando a mão de Alberto, sentindo a força dele se misturar à dela. Alberto fechou os olhos, como se estivesse tentando processar tudo o que acabará de acontecer. Eu confiei nela, murmurou. A dor na voz era palpável. Eu sei, pai. Eu também confiei. Mas agora precisamos nos concentrar em sua recuperação e em como superar isso juntos, Sofia disse, seu coração pesado, mas determinado. A conexão entre pai e filha se fortaleceu naquele momento. Apesar das adversidades, eles estavam juntos. E isso era o que realmente importava. Sofia prometeu a si mesma que faria tudo ao seu alcance para proteger aquele que mais amava e garantir que, independentemente dos desafios,
Eles sairiam mais fortes daquela experiência. Enquanto as estrelas começavam a brilhar no céu, Sofia sentiu uma nova determinação crescer dentro dela. Ela não estava sozinha. Juntos, pai e filha enfrentariam qualquer tempestade que viesse, e a relação deles emergiria do outro lado, mais sólida do que nunca.